Alopecia areata difusa. Alopecia areata é uma perda uniforme e intensa de cabelos na cabeça em toda a superfície da cabeça. A calvície ocorre como resultado de uma falha no programa de crescimento e desenvolvimento do cabelo. Ao mesmo tempo, as razões para esse processo podem ser diferentes. Na maioria das vezes a perda de cabelo até a calvície ocorre sob a influência de fatores negativos no corpo. Embora haja mais homens calvos em geral, a alopecia areata difusa, doravante denominada DA, é mais comum em mulheres do que em homens. Formas de alopecia areata difusa. É comum distinguir entre diferentes formas de AD, a chamada alopecia telógena e a alopecia anogénica. As diferenças entre as duas formas da doença estão relacionadas, em primeiro lugar, às causas do problema e, em segundo lugar, à maneira como o cabelo se comporta após a exposição agressiva. A alopecia difusa na maioria das mulheres é do tipo 1, portanto, vamos nos concentrar primeiro na primeira forma. A queda de cabelo telógena difusa é a causa mais comum de perda de couro cabeludo. Se uma mulher começa a sofrer de queda de cabelo telógena, ela percebe isso quase imediatamente. Os cabelos, como se costuma dizer, voam para fora ao lavar a cabeça, ao pentear e a qualquer manipulação. A razão para esse estado deprimente do cabelo é a seguinte: quase todos os folículos capilares, ou folículos, sob a influência de fatores desfavoráveis, deixam de funcionar normalmente e entram em um estado de repouso. O cabelo se solta de suas raízes e cai. A causa da queda difusa de cabelo feminino do segundo tipo são fatores mais sérios que levam ao fato de que o cabelo começa a cair na fase de crescimento, fase anágena, sem esperar pelo seu desenvolvimento. É importante saber exatamente o que é causado pela queda de cabelo, qual é a sua causa, pois o problema não é apenas estético. Para saber o que é queda de cabelo difusa e qual é a sua relação com fatores externos, é preciso entender que a alopecia telógena é uma doença bastante séria, que é tratada por um longo período, e o tratamento deve começar com um diagnóstico completo da condição do paciente. De acordo com os sintomas externos, às vezes é difícil distinguir o tipo de perda. Isso só pode ser feito por um médico, que examinou detalhadamente a condição do cabelo, estudou sua estrutura quanto à fragilidade e analisou o histórico médico geral do paciente. Causa da DA em mulheres. A queda de cabelo difusa em mulheres ocorre devido a várias causas. A maioria deles é semelhante às causas da queda de cabelo em homens. Ainda assim, existem alguns fatores especiais, femininos. Esta é a aparência da alopecia difusa em mulheres, portanto, o desenvolvimento da doença no princípio telógeno é muitas vezes causado por alterações hormonais que o corpo feminino sofre em uma outra fase da vida. A alopecia telógena feminina pode se manifestar como resultado das seguintes circunstâncias: na presença de certas doenças crónicas, ponto e vírgula, após intervenção cirúrgica com o uso de agentes anestésicos, como consequência da avitaminose e de outros desequilíbrios vitamínicos no corpo, devido a disfunções e alterações hormonais associadas a vários fatores, inclusive problemas de tireoide, gravidez, uso de medicamentos contraceptivos hormonais, etc. Ponto e vírgula, ao tomar certos medicamentos por um longo período de tempo, como resultado de condições estressantes, de uma preocupação excessiva, com várias dietas, o que leva a uma falha na ingestão total das substâncias necessárias ao corpo. É importante que a alopecia telógena difusa masculina e feminina, seja qual for a causa, não seja acompanhada de perda instantânea de cabelo e calvície. A perda de cabelo é gradual e, às vezes, esse processo pode durar de vários meses a um ano. É por isso que é tão importante reconhecer o problema, interromper o processo e iniciar o tratamento a tempo. Vale a pena mencionar outra causa da calvície, que não é tão comum quanto as outras, mas que também ocorre em mulheres. Trata-se da reestruturação hormonal do corpo feminino do tipo masculino. Quando o equilíbrio hormonal é perturbado, há características sexuais masculinas na forma de voz baixa, pelos do tipo masculino no pescoço e no rosto, outras manifestações de alterações hormonais. Portanto, em tais problemas, a calvície pode se manifestar como nos homens, ou seja, em quase toda a cabeça. O cabelo é preservado em pequenas áreas da pele. O tratamento da alopecia difusa, nesse caso, é o mais difícil, pois requer primeiro a restauração de quadro hormonal. Entretanto, essa doença não é comum. Basicamente, a perda nas mulheres é localizada na forma de um ninho, faixa espalhada por toda a cabeça. Em geral, os primeiros sinais de calvície são percebidos na forma de afinamento na área da divisão. As faixas da linha do cabelo e outros locais atrás delas se tornam cada vez mais transparentes,
e a calvície se espalha gradualmente por toda a superfície da pele. A primeira a sofrer é a parte parietal, onde os folículos morrem mais rapidamente. Se o problema não for notado e não for interrompido, o afinamento se parecerá com a alopecia difusa em homens. Causa da em homens. As causas da A em homens são basicamente as mesmas que em mulheres. Os medicamentos tomados em grandes doses têm um efeito prejudicial sobre a condição dos folículos capilares. Esses medicamentos incluem beta-bloqueadores, anticonvulsivantes e alguns agentes especiais. Portanto, se a queda de cabelo se tornar perceptível, você precisará consultar um médico para determinar a causa e substituir a medicação habitual. Exemplo de queda de cabelo difusa em um homem. A alopecia masculina é causada por algumas doenças crónicas, a vitaminoses e também doenças infecciosas que podem causar calvície. Muitas vezes, os problemas capilares são observados em homens que estão sob estresse. Mais precisamente, a causa não é o estresse em si, mas a constrição dos capilares e vasos sanguíneos, característica dessa condição. E, como consequência, uma violação da circulação sanguínea e da nutrição nos folículos. É menos provável que os homens percebam o afinamento dos cabelos na cabeça. Queda de cabelo anágena. A queda de cabelo difusa na cabeça pelo tipo anágeno tem causas ligeiramente diferentes. Nesse caso, a doença é mais rápida, a perda ocorre de forma mais agressiva, portanto, o tempo de perda de cabelo e até mesmo a calvície é mais curto. As causas e o tratamento dessa perda diferem no fato de a alopecia do segundo tipo se formar devido a distúrbios graves no corpo causados por irradiação radioativa, exposição a determinados produtos químicos e medicamentos. Com menos frequência, a perda é causada por uma overdose de vitamina A, que interrompe o desenvolvimento dos folículos, e o cabelo não cresce ou não se forma. É mais difícil curar essa alopecia areata porque a causa inicial pode ser doenças sistêmicas do corpo, por exemplo, problemas de saúde, como insuficiência hepática ou renal e outras doenças graves. Há alguns casos especiais de alopecia areata. Alguns dermatologistas tendem a classificar a alopecia difusa como outro tipo de calvície, a alopecia androgenética. Ela difere da alopecia androgenética porque depende da presença de um gene específico, que é herdado e é responsável pela predisposição à calvície. Há também uma opinião de que ela pode ser atribuída à perda devido a cuidados inadequados, secagem frequente com secador, permanente, impacto traumático sobre o cabelo com seus puxões, etc. No entanto, se lembrarmos o que significa perda difusa, ou seja, distribuída uniformemente, parece que essas manifestações devem ser atribuídas mais à calvície localizada. Tratamento da DA. Quando o cabelo começa a cair intensamente, as mulheres se assustam e procuram um médico. Talvez seja isso que nos permite dizer que os homens têm menos casos de alopecia areata. É bem possível que eles simplesmente reajam menos à queda de cabelo e não contem os fios que caíram com o mesmo cuidado que as mulheres. Embora em vão, a perda de cabelo maior do que o normal deve ser um motivo, no mínimo, para se ter cuidado. E, é claro, consultar um tricologista. Se o cabelo continuar caindo, primeiro, é feito um exame para descartar doenças que causam queda de cabelo. Para determinar a alopecia areata difusa em mulheres e o tratamento, primeiro é realizado um tricograma e a coleta de sangue. Esses são métodos obrigatórios para diagnosticar a queda de cabelo e ajudam a esclarecer o quadro clínico da condição do paciente. O tratamento começa com um tricograma capilar para confirmar o diagnóstico de queda de cabelo difusa em mulheres e prescrever o tratamento. O exame envolve especialistas restritos, urologista, endocrinologista, ginecologista. Na variante com um homem, um andrologista é envolvido no exame. Quando as causas são determinadas e o tratamento é prescrito, em primeiro lugar é necessário interromper a perda, reduzindo o impacto sobre os folículos. Em seguida, inicia-se o processo de restauração dos folículos capilares e ativação de sua atividade. Importante. Normalmente, todos esses procedimentos são prescritos muito rapidamente e o tratamento é realizado intensamente, pois o atraso pode levar ao fato de que, em alguns meses, os bulbos não conseguirão se recuperar. Paralelamente aos procedimentos de recuperação, os médicos também recomendam a ingestão de alimentos ricos em vitaminas e oligoelementos. Durante esse período, é útil aumentar a circulação sanguínea na parte da pele afetada pela alopecia e aplicar remédios externos, cremes, loções, tinturas de pimenta vermelha, pomadas de aquecimento, géis. Procedimentos de fisioterapia e técnicas cosmetológicas também são indicados, incluindo massagem na cabeça, sessões de mesoterapia. Com determinadas preparações,
etc. Acontece que as pessoas que se submetem a um curso de restauração capilar após a alopecia, de repente percebem que o cabelo começou a cair novamente. Os médicos explicam esse momento pelo fato de que, após a recuperação, novos folículos capilares são ativados e começam a produzir novos cabelos, expulsando os antigos. Esse processo pode ser avaliado como positivo, indicando o fim do estágio do distúrbio de crescimento e o retorno dos folículos capilares à vida normal. Dica: se você notar um problema com seu cabelo, leia tudo o que foi dito acima e vá a um tricologista. Nenhuma foto ou recomendação da internet, nesse caso, ajudará sem o tratamento competente de especialistas. Queda de cabelo difusa, uma doença desagradável, mas tratável. Ela não deve ser iniciada e tratada a tempo, e então há todas as chances de recuperar o mesmo cabelo.